Vou começar agora com o promotor de justiça Samuel Mascolini, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do Ministério Público de Santa Catarina. Moralidade administrativa é uma área de atuação do Ministério Público. À primeira vista, quando tem um desastre natural, uma catástrofe dessas, não é essa área que a gente imagina que vai atuar. Mas ela tem uma atuação importante. Sim. A princípio, o que ela faz numa situação como essa? Ângelo, a resposta ao desastre, o auxílio aos necessitados, a distribuição de bens, tudo isso passa pela atividade administrativa do município, dos seus servidores, dos seus funcionários, da Defesa Civil Estadual, dos agentes do governo federal que estão na região. Toda essa atividade administrativa que é disciplinada pela Constituição e que acontece ordinariamente no cotidiano, segundo certas regras, ela continua a acontecer após um evento dessa magnitude, só que com regras um pouco mais flexíveis, exatamente para o atendimento dessas situações. Esse é o ponto principal da atuação do Ministério Público na área da moralidade em casos como esse. É velar para que a atuação administrativa ocorra de forma eficiente, em benefício dos necessitados, mas também de acordo com os parâmetros constitucionais que orientam toda a administração. É que no dia a dia de uma administração do município é preciso seguir certas regras de controle dos gastos, da aplicação dos recursos. Numa emergência isso tem que ser mais acelerado. Claro. Então a própria lei ela fica mais flexível. Sim, exatamente. Isso cria brechas que podem ser por vontade ou sem querer mesmo, fazer que o administrador passe por cima de certas... Sem dúvida. Tomemos, por exemplo, o caso das licitações, né? A obrigação de licitar, que é uma obrigação que a Constituição impõe a todos os entes públicos. Em uma situação de calamidade pública, de emergência, um dos principais efeitos do reconhecimento dessa situação é a possibilidade do administrador realizar contratos mediante dispensa de licitação. Ele não precisa mais obedecer aqueles trâmites licitatórios, do procedimento licitatório, exatamente porque há uma necessidade urgente que precisa ser suprida e há um imperativo de velocidade nessa contratação, digamos assim. Quando todos estão bem intencionados, tudo ocorre de conformidade com o que a lei e a Constituição prevêem, é feita a contratação direta, a necessidade urgente é atendida, tudo termina bem. O fato é que quando há um comportamento desviante nesse sentido, a situação de dispensa de licitação pode permitir sim alguns abusos. E é nessa área que o promotor da moralidade atua também, fiscalizando para que mesmo aquelas contratações diretas sejam feitas, por exemplo, a preços de mercado, devidamente justificadas antes da realização da contratação, ou seja, dispensa-se a licitação, mas não é uma contratação solta, absolutamente colocada sob a vontade do administrador, ela segue ainda certas regras. O prefeito é que decreta, a princípio, o Estado. Exatamente. Depois, essa avaliação de qual Estado realmente se configura a situação do município, passa por alguma fiscalização posterior? Sim, o decreto municipal é avaliado pela Defesa Civil Estadual e depois homologado pelo governador do Estado, ou pela autoridade federal, caso esse reconhecimento perpasse também a canalização de recursos federais, né? Então há uma chancela da autoridade de um outro ente, no caso o Estado ou a União, a esse reconhecimento do estado de emergência ou do estado de calamidade pública. Então esse chancelamento também é passível de fiscalização posterior. Claro, com certeza. Já houve casos aqui, nós já enfrentamos essa situação na área da moralidade, infelizmente, de situações de emergência fabricadas pelo administrador, né? Era uma situação de estiagem, de seca, que só teria acontecido naquele município, nem na região havia acontecido, mas que foi declarada exatamente para que fosse praticada na sequência a fraude através da contratação sem licitação, infelizmente, né? Claro que não é o caso agora do tornado, porque há uma situação de calamidade evidente lá na região, nós estivemos lá, mas todo cuidado é pouco quando a norma constitucional que obriga a licitação ela é excetuada. E os recursos? Vem recursos de governo federal, de governo estadual, quando é no caso do município, e também vem recursos de particulares. Sim. Há uma diferença de tratamento legal
desses recursos por causa da origem? Sim, há. Em um primeiro momento, Ângelo, eu até te agradeço a pergunta, o recurso estadual e o recurso federal, que vem por transferência voluntária, eles seguem certos requisitos legais. Isso não depende só de uma assinatura ou de uma decisão política, isso está previsto em lei e segue um rito legal. Então isso demora alguns dias, algumas semanas, infelizmente às vezes até demora demais, né? O enfrentamento inicial dessas situações é feito com recursos próprios do município, recursos doados por particulares ao município e recursos de entidades assistenciais, movimentos da própria sociedade civil, feitos em benefício dos atingidos, né? Toda doação feita ao município visando o atendimento desses necessitados, e essa vai ser a política adotada lá em Xanxerê, segundo as autoridades municipais, ela deve ser dirigida a uma conta única. Ela possibilita a abertura pelo município do que nós chamamos de crédito orçamentário extraordinário, ou seja, aquilo é incluído na contabilidade do município, e o dispêndio, o gasto público, a partir dessa conta, segue todo o rito da contabilidade pública, com empenho, liquidação e pagamento. Já os recursos que tramitam em contas abertas por associações beneficentes de todo tipo não seguem essa diretriz. Eles são recursos vinculados a um interesse público, sim, mas ainda gerenciados por entidades privadas. Logo, eles não têm esse tipo de controle. Mas no momento em que uma doação particular é entregue para a gestão municipal, sim, o emprego desse recurso segue o trâmite como qualquer recurso público. Veja, qual é a política que está sendo adotada lá? Esse tipo de contabilidade formal vai ser realizada em relação aos recursos que passam pela conta do município. E nos casos em que o dinheiro, os valores estão em contas particulares, os municípios da região, e me parece que de forma acertada, eles se colocam na posição de orientar a realização da despesa. Então eles chegarão para a associação religiosa, por exemplo, que quer ajudar os necessitados, e indicarão que em determinada área a necessidade agora é de telha, é de areia, é de cimento, né? E o dispêndio a partir de então é feito da conta particular dessa associação. O que eu destaco na tua pergunta é o seguinte: se houver a malversação desse valor, os gestores podem responder sim, tanto no plano criminal, quanto eventualmente, se houver a participação de um gestor público, no plano civil, por improbidade administrativa, porque o recurso, ainda que esteja em conta particular, está vinculado à finalidade de atendimento aos atingidos, né? Então você teria aí uma situação passível de punição criminal, por exemplo, se um recurso doado fosse indevidamente apropriado pela empresa, pela entidade que abriu a conta. E as sobras desses recursos? Material de construção, pode ser usado para a construção de uma escola depois do tempo normais? O que acontece? Esse é um debate que nós teremos que enfrentar na região, né? Em uma linha finalística, digamos assim, quem doou para o atendimento de atingidos em uma catástrofe, né? Essa, inclusive, parece ser o entendimento inicial do Tribunal de Contas. Então, claro, os materiais perecíveis têm que ser distribuídos imediatamente, e eu imagino que isso será feito lá pela Secretaria de Assistência, tanto dos municípios atingidos quanto dos municípios da região. E os materiais duráveis, há duas alternativas que terão que ser estudadas aí. Eles podem ir para um depósito da Defesa Civil Estadual e aí atender atingidos pelos próximos eventos climáticos, as próximas catástrofes que nós tivermos, ou eles podem receber uma conotação de política social e aí sim, na assistência social ordinária, por exemplo, lá dos municípios da região. Essa é uma decisão que terá que ser tomada ainda. A percepção inicial dos técnicos do Tribunal de Contas que nos acompanharam lá é que esses materiais estariam vinculados ao atendimento de catástrofes mesmo, não seriam materiais para distribuição numa política de assistência social cotidiana, ordinária, né? Nós falamos bastante da área de atuação em si, do promotor lá no seu município. E o centro de apoio numa situação dessa? Qual é o papel dele? Como atua dessa forma? Ângelo, a função primordial do centro de apoio, dos centros de apoio, é
figurar como um grande órgão de compilação e intercâmbio de informações. Isso nós já estamos fazendo, né? Nós reunimos material produzido por diversos órgãos públicos no país inteiro, diversos tribunais de contas, diversos ministérios públicos, no tocante ao enfrentamento dessas situações de calamidade e emergência, claro, no âmbito da defesa do patrimônio público, né, respeitando o trabalho dos outros centros. Compilamos esse material, auxiliamos a doutora Ana Boni, a promotora da moralidade em Xanxerê, na elaboração de uma recomendação que foi entregue aos gestores municipais, que serve como um grande guia de gerenciamento desses recursos, de como, por exemplo, realizar a contratação emergencial de servidores nessas situações, de como o município deve se comportar em relação a despesas extraordinárias. Essa recomendação já foi entregue nesta semana. Acredito que recomendação semelhante será entregue pelo Dr. Marcionei, que responde pela Promotoria de Ponte Serrada ao gestor do município. E nós seguiremos nesta linha, compilando informações relativas tanto a experiências bem-sucedidas quanto, lamentavelmente, aos casos que redundaram em ações penais contra agentes públicos, né? Lembremos aí aqueles eventos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, há 3 anos, em que vários prefeitos da região foram processados ali, infelizmente, por desvio de recursos públicos, né? Então, o trabalho do centro é esse, garimpar a informação e subsidiar a atuação do promotor responsável. Agora, essa pergunta é bastante genérica, promotor, é mais por sua experiência nessa área da moralidade, nem sempre os erros acontecem por intenção, numa situação como essa. Sem dúvida. Porque ninguém treinado para administrar uma catástrofe natural. Sem dúvida. É possível identificar isso no decorrer, se por acaso for aberta uma ação, algum inquérito? Isso é detectado pelo promotor? Eu acredito sim, é possível separar o que é um mero equívoco, o que é uma ação de urgência realizada sem qualquer formalidade, exatamente porque havia ali um imperativo factual, daquele tipo de conduta que é intencional, é dolosa, é pautada pela má-fé, né? Nós sentimos dos gestores envolvidos uma vontade muito grande de acertar, de trabalhar em conjunto com os órgãos de fiscalização para realizar o atendimento aos atingidos de forma correta. Mas mesmo os gestores destacaram para nós que aquelas ações emergenciais dos primeiros dias, o controle de tudo aquilo era muito precário realmente, porque naquela confusão que se forma com os atingidos batendo a porta do município, dos órgãos locais, seria muito difícil, por exemplo, esperar a finalização de um cadastro de atingidos para prestar o atendimento inicial, né? E é claro que esse tipo de... Eu teria até dificuldade em chamar isso de equívoco, esse tipo de ação de urgência. É claro que isso não é contaminado pela má-fé. A má-fé ela aparecerá em investigações do Ministério Público quando ficar muito bem demonstrado que aquela contratação a preço superior, aquela dispensa indevida de licitação, ela ocorreu realmente não por atendimento da situação emergencial, mas por uma decisão deliberada do administrador. Agora essa pergunta é bem para educação futura, para a gente conhecer melhor o problema. Na moralidade administrativa existem os atos de improbidade. Sim. E existem aqueles crimes, Sim. crimes, Sim. Duas esferas, a civil e criminal. E a criminal. Um mesmo ato, ele pode ser processado nas duas esferas, e nesses casos, qual é o que mais ocorre? Assim? Pode acontecer, frequentemente acontece, né? Há uma situação peculiar do nosso ordenamento que, quando o ato de improbidade, que é ao mesmo tempo crime, é praticado por um prefeito no exercício do cargo, o ato de improbidade é julgado na primeira instância, enquanto o crime é julgado pelo Tribunal de Justiça, né? Porque o foro por prerrogativa de função só alcança os agentes públicos no plano criminal. Eu diria, Ângelo, que é mais comum a responsabilidade no plano da improbidade administrativa, porque no plano da improbidade nós não trabalhamos com tipos criminais, você tem noções mais amplas de ilícito, né? De uma maneira bem sintética, eu poderia definir para ti que toda ação administrativa que fere os princípios constitucionais que deveriam nortear a administração, ela configura um ato de improbidade.
enquanto no crime você tem figuras mais melhor delimitadas, mais restritas, né? Mais específicas. O peculato, exatamente, a corrupção passiva, né? Então há um pensamento que diz que todo crime contra a administração praticado por servidor é um ato de improbidade também, mas nem todo ato de improbidade é ao mesmo tempo um crime, porque às vezes não é possível fazer esse enquadramento. Mas frequentemente, e as grandes operações do Ministério Público na área da moralidade têm revelado isso, você tem de forma concomitante a responsabilização pelos mesmos fatos, que são ao mesmo tempo crimes e atos de improbidade. E isso é o mais comum. Certo. E nas ocasiões de catástrofes naturais e acidentes, é a fraude à licitação. Sem dúvida. Você teria aí, por exemplo, numa situação... Veja, por exemplo, a contratação sem licitação provocada pela calamidade, nos termos da lei de licitações, ela só permite a aquisição de materiais e de serviços para o atendimento da calamidade. Você não pode se valer da calamidade para comprar bens para o município que não seriam utilizados para o atendimento daquela situação. Um ato como esse, por exemplo, que já foi objeto de ações do Ministério Público em Santa Catarina, resultaria em um crime licitatório, o crime do artigo 89 da Lei de Licitações, e também em um ato de improbidade. Okay. Tem uma coisa que eu gostaria de colocar referente a essa atuação específica em acidentes naturais? Eu queria destacar o trabalho de cunho preventivo que o Ministério Público realizou, não só nesta última catástrofe, mas em eventos anteriores, através e com a parceria muito importante do Tribunal de Contas, que é quem lida de forma mais próxima na apreciação das despesas dos municípios, né? Um trabalho predominantemente preventivo e de orientação, né? Nós destacamos para os gestores que há sim a possibilidade de repressão, de sanção em caso de desvio, mas a linha adotada, que eu considero acertada, foi a linha da orientação, exatamente para orientar o gestor de boa-fé e para prevenir, para evitar o ilícito, né? Eu acho que todos ganham com isso. E Santa Catarina é um estado onde ocorrem muitas dessas situações. Já aos poucos vai se tornar o da base da formação. Sim. Do gestor, do agente público atuar nessa tipo de rotina de enfrentamento dessas situações, né? Obrigado por sua participação. Obrigado, Ângelo.